Continuando a nossa aula, e nós estamos falando sobre as consequências da ingratidão, e a segunda consequência da ingratidão é a pena. A pena, ela não ajuda, ela não te ajuda a enfrentar os desafios, ela não nos ajuda a enfrentar os desafios, nem a alcançar a manifestação da vitória. Ela tenta te conformar com a situação em que você se encontra. É isso que a pena faz. A pena, ela faz com que você se conforme com a situação que se apresenta e com uma inabilidade natural, como se aquilo não fosse mudar. Como se não tivesse mais nada a ser feito, a não ser ficar ali parado. E pensando, eu não tenho como fazer, eu não vou conseguir, não tem como. E ela traz junto um desânimo. A pena, ela traz junto com ela aquele desânimo, né? Aquela prostração. A pena, ela faz isso. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 22, diz assim: E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Tenha Deus compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. E aí nós vemos que Pedro, ele acaba de receber uma super revelação antes, né? Porque ali ele está falando com Jesus, está junto com seus companheiros, e ali, logo depois, quando chega nesse versículo 22, ele tenta dizer assim: não, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Não, tenha dó de você mesmo. Olha, não, coitadinho. Não, tenha pena de você, você não precisa passar por isso. Não, você pode sair dessa, não, deixa isso pra lá, né? Se renda à situação por amor a você. É isso que a pena faz. E era isso que ele estava querendo dizer. Olha, Jesus, Deus tem outra estratégia. Deus tem como resolver de outra forma. Você não precisa passar por isso, você não precisa sofrer. E sempre pessoas cegas e ignorantes sempre vão achar uma falha nos planos e nos modelos de Deus. Sempre vão achar umas falhas. Como se estivesse dizendo assim: não, que isso, eu não preciso passar por isso. Então eu fico lá. Mas por que, Deus, que eu estou passando por isso? Não era necessário, não era assim. Não é mesmo? E aí lá no versículo 23, nós lemos Mateus 16, 22, agora nós vamos ler o versículo 23, diz assim: Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus falando para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. E muitas das vezes a pena ela tenta vir sobre nós. Só que a pena, ela vem justamente para buscar, né, ou para tentar trazer um pensamento de ingratidão. É isso que a pena faz. E muitas das vezes vem esses pensamentos e vem até nós tentando dizer: nossa, você não precisa abrir os seus lábios para confessar a verdade. Deus entende como você está sofrendo. Olha, você hoje não precisa ir ao culto. Deus sabe o quanto que você está cansado. Né? Vai dizer que nunca aconteceu isso com você. Às vezes isso acontece, vem sobre nós. Deus sabe que eu estou cansado, então eu não preciso ir ao culto. Olha, coitado de mim, eu estou passando por essa situação. Nossa, então Deus sabe que hoje eu não preciso abrir os lábios para adorar. Eu não tenho como abrir lá para dizer que Ele é rei. Eu não tenho como abrir a palavra para dizer que Ele é o rei dos reis, que Ele toma conta da minha vida. Olha, você não precisa gastar tempo com Deus. Ele sonda o seu coração e sabe dos seus pensamentos. Tenha mais tempo para você. Às vezes as pessoas falam: não, eu decidi ter mais tempo para mim. Então, para ter mais tempo para mim quer dizer que agora eu não posso mais ler a Bíblia, eu não tenho tempo mais para ficar tendo uma vida de oração, eu não posso estar na igreja, eu não tenho como participar de todas as coisas que estão acontecendo. Essa pessoa, ela está sendo levada pela pena. E com isso, vai fazendo com que venha alguns pensamentos. Alguns pensamentos que são consequências da ingratidão. Na realidade, isso só revela que já está com uma ingratidão no coração daquela pessoa. Né? É aquela coisa assim: não, eu não tenho como avançar mais, eu preciso ficar aí. Mas eu tenho que dizer o seguinte: o que Deus tem para nós é muito maior.
Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus que cuida de todas as coisas, Ele não perde o controle de nada. É por isso que nós estamos aqui dizendo, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos. Pai, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, é o sacrifício de Jesus na cruz. Só isso, Senhor, nós já temos tudo, porque o Senhor é a nossa porção. Então não fique com pena, se levante como uma mulher de Deus para caminhar com o Senhor. Aleluia! O terceiro ponto, que é uma consequência que também é consequência da ingratidão, é julgar os outros. E aqui nós vamos falar justamente sobre aquele texto da Bíblia que fala sobre o credor incompassivo, porque o reino de Deus, ele é um reino de graça. Nós somos perdoados gratuitamente para podermos ser instrumento de perdão para os outros. É assim que funciona. Nós somos cheios de gratidão. E por sermos cheios de gratidão, nós vamos fazer com que outras pessoas também recebam e sejam favorecidas pela graça de Deus. Uma pessoa ingrata, ela não consegue continuar o fluxo da graça de Deus. Ela pode ter sido alcançada, mas não consegue dispensar aos outros. Vamos lá ler em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola, e aí Jesus está falando sobre isso, e nós vamos agora entrar na parábola do credor incompassivo. Versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, aquele que foi perdoado toda a dívida, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe os pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou os verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Quantas vezes a pessoa, como consequência da ingratidão, como consequência de estar com esse coração cheio de ingratidão, ela passa a julgar os outros. Ela pensa, não, a pessoa tem que me perdoar, mas eu não preciso perdoar o outro. Ah, fizeram isso comigo, eu não tenho como perdoar. Lembra da pena? Não é? A pena às vezes é, mas por que fizeram isso comigo? É como se tivesse um puxando o outro. Ah, por que fizeram isso comigo? E quando alguém, por um acaso, faz a mesma coisa com essa pessoa, né, no lugar que essa pessoa esteve, ela olha para o outro e fala assim, é melhor, deixa ele resolver lá. Né? Deixa ele resolver lá. Mas ao invés de liberar perdão, liberar aquela pessoa e dizer, eu te abençoo, libero perdão, e te perdoo, tá tudo bem, não. Essa pessoa passa a julgar, e às vezes julga não só por uma ação que a pessoa fez contigo, mas julga no dia a dia os outros. Né? Vai julgando as pessoas e às vezes fazendo juízo de valor às pessoas baseado no que ela viu ou ouviu, mas que muitas das vezes não reflete a realidade. Então é algo para a gente pensar mesmo, traz uma reflexão sobre a nossa vida. E agora nós vamos falar do ponto 4. O ponto 4 fala sobre murmuração. Murmuração
Ela vem de quando a pessoa fica pensando muito em alguma coisa, fica pensando muito em alguma coisa. Lembra quando nós falamos, até mesmo nessa aula 8, nós falamos sobre essa questão dos pensamentos que vêm, pensamentos que roubam a paz, que trazem discussão, minam às vezes os relacionamentos, né, destrói, não é? Que sufocam. Então, muitas vezes, esses pensamentos, eles vão fazendo com que a pessoa acabe murmurando. Né? Então, assim, não fica pensando, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não consegui, por que não foi a minha vez? Sempre é a vez de fulano, por que foi a vez dele e não foi a minha vez? Por que ele conseguiu e eu não consegui? Né? Esses são pensamentos de trevas. Esses são os pensamentos de trevas que vão trazer, e que geralmente trazem a reclamação e a murmuração. Né? Porque muitas vezes pensamos assim, mas por que eu não posso fazer? Ele pode, por que eu não posso? E aí esses pensamentos eles podem gerar murmuração. Né? E pensando, mas por que eu cresci nessa família? Por que eu sou assim? Por que eu tenho esse cabelo assim? Por que meu cabelo não é assado? Por que eu não tenho um outro jeito, outra feição? Por que eu não sou mais alto? Por que eu não sou mais baixo? E muitas das vezes esses questionamentos que vão vindo, eles acabam trazendo murmuração. Né? E muitas das vezes nós somos levados por isso mesmo. Né? Em que nós vamos murmurar e falar. Uma coisa que eu aprendi com um grande homem de Deus, ele falou que murmuração é como se eu estivesse chegando para Deus e falando, Deus, o Senhor fez errado. Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu teria feito de outro jeito. Uau! Um dia que eu ouvi isso, eu falei, Pai, perdoe-me. Porque eu não tenho como murmurar. Porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom. E eu não tenho como falar para o Senhor que o Senhor fez errado. Ou dizer para o Senhor que se eu estivesse no seu lugar eu faria de outro jeito. Porque o Senhor é bom. Ele é bom. Então, muitas das vezes, Satanás ele vai trazendo isso às nossas mentes, tentando colocar nas nossas bocas algo para murmurar. E às vezes você conhece alguém ou conheceu alguém que murmura muito. E muitas das vezes essa pessoa ela não percebe o quanto que ela murmura. E quando nós passamos a ter um olhar fixo na gratidão, nós começamos a perceber que em algumas vezes nós podemos estar dando espaço para a murmuração na nossa vida. Porque nós gostaríamos que as coisas fossem feitas de outra forma, mas nos esquecemos que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. É da forma dele, do jeito que ele quer. Porque ele é que tem e ele é que sabe os pensamentos ao nosso respeito. E são pensamentos maravilhosos. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 14 a 16 diz, fazei todas as coisas com murmuração e contenda? Não é isso que está escrito na Bíblia, não. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. É uma ordem, é para fazer tudo sem murmuração e contenda. Não é para ficar assim, por que eu estou aqui lavando louça? Por que eu estou aqui estudando? Por que eu estou aqui esperando o ônibus? Por que eu estou aqui? Eu não aguento mais esse ônibus, por que ele vem cheio todo dia? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Não diz que é para fazer algumas coisas. Todas as coisas são para serem feitas sem murmurações e nem contendas. Para quê? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Aleluia! Aleluia! Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 9, diz o seguinte, e não tentemos o Senhor como alguns deles o tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis. Olha aí, mais uma vez vem com uma ordem, hein?
e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E no versículo 2 ele fala, ora, aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Eita Deus, é forte, Brasil, é muito forte, porque é essa palavra que está dizendo, como uma ordem, para de murmurar, para de murmurar, para de reclamar, para de tentar dizer para Deus que ele fez errado, para de dizer para Deus que se estivesse no lugar dele você faria diferente. Ele é Deus, ele é o Senhor e tudo que ele faz é perfeito, ele é bom, tudo que ele faz ele é perfeito. A questão é o quanto que nós estamos nos posicionando naquilo que ele tem para nós. O quanto que eu, Rosane, me coloco e me posiciono naquilo que Deus tem para mim. E aí eu passo a entender aquilo que Deus tem para minha vida e eu passo a dizer, Pai, muito obrigado, porque eu sei que isso daqui vem para contribuir para que o propósito do Senhor na minha vida se cumpra e para que eu cumpra o propósito que o Senhor me chamou. Aleluia! Glória a Deus! E eu te encontro na próxima aula.